Sejam muito bem-vindos a mais um Rolê e Receita. Hoje o nosso rolê tá bom demais, velho. Hoje eu tô aqui, né, com... A gente já teve um bate-papo sobre queijos artesanais aqui, mas hoje a gente vai ter um papo diferente com quem visita, com quem vai nos pequenos produtores, com quem traz produtos exclusivos, artesanais e brasileiros. Meu amigo Lucas Douglas, queijista especialista em queijos artesanais brasileiros. É isso aí, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre a cultura do queijo brasileiro, né? Sobre o conhecimento de tá fortalecendo a cadeia dos pequenos produtores, né? E é isso aí, né? Trazer produtos diferentes para Brasília, né? Para a turma conhecer. É isso. Então, assim, seja muito bem-vindo. Queria que você se apresentasse aí, contasse um pouquinho da sua história, né? Desde quando você saiu lá de Piuí e começou a mexer com queijo. Com o que você trabalhava antes? Como é que começou toda essa história com queijo? Eu nasci em Piuí, né? Região da Serra da Canastra, já tenho um benefício em ter a cultura queijeira, né? E nasci na roça também, meu pai tirava leite, tira leite até hoje, né? Retireiro e tal. E antes de trabalhar com queijo, eu trabalhava numa petiscaria, trabalhei em vários, fazendo até hambúrguer, fiz hambúrguer durante 3 anos também, né? Lá em Piuí. E antes disso, trabalhava numa petiscaria, já era, como se diz, vendedor, né? Então a gente... E já tinha acesso, né? Porque estava na região ali, você já tinha acesso aos queijos, E meu né? pai continua na roça até hoje, então a gente tem, né? A gente sempre tá em contato com o leite, né? E em 2017 não, eu tinha 17 anos, acho que 2003. Meus amigos todos já eram mais velhos, né? 20, 22, tudo trabalhando com queijo, indo para São Paulo, para o interior e tal. E conseguindo uma graninha a mais, né? Ganhando mais dinheiro. Aí eu pedi conta do lugar que eu trabalhava, que chamava Whiskytório do Pichincha, né? Me ensinou muita coisa também, né? Fazer petisco e tudo mais. Então eu fui vender queijo, né? Ele até dobrou meu salário quando eu pedi conta. Ele falou, vou dobrar seu salário pra você ficar. E no final das contas ele falou, não, vai tentar. Funcionário bom, né? Se não der certo, você volta. Aí na primeira semana eu tirei o que eu ganhava no mês, né? Aí fui bom vendedor, trabalhei um ano para um amigo meu. E depois comecei a trabalhar, conheci Brasília, eu acho que em 2005. Aí vim uma semana para Brasília. Mas aí quando você começou a vender queijo, você vendia igual aqui em Brasília, assim, no carrinho e tudo? A gente era com o caixeiro viajante, né? Sim. Ficava uma semana em São Paulo, uma no Rio, Aham. uma no interior de São Paulo. Depois eu conheci Brasília, aí ficava uma em Brasília, e sempre lá em Minas, né? Todo final de semana eu estava em Piuí carregando. E depois eu foquei mais em Brasília, né? E fui indo. E aí aqui em Brasília você começou vendendo nos ministérios, nos bancos, Então, aqui meus primeiros clientes foram clínicas. Eu ia muito, o primeiro queijo que eu vendi foi no Brasília Shop, foi para um pessoal do Seib, né? Você lembra o primeiro queijo que você vendeu? Foi meu compra queijo até hoje, inclusive, a doutora Janete, né, que é uma das cofundadoras do Seib. Foi o primeiro queijo que eu vendi, né? Aí eu comecei nas clínicas na Asa Sul, né? Põe uma bolsa, nem cartinha, pegava um busão em Taguatinga, vinha pra cá com 2 bolsas de queijo, ia vendendo 3 aqui, 2 ali, ia fazendo uma clientela. E depois eu fui vendo onde é que tinha mais gente, era mais significante. É porque Brasília né? sempre teve muito essa cultura, assim, principalmente no setor público ali, né, nos shoppings e tudo, pessoal que trabalha em escritório, sempre teve essa cultura da galera trazer as coisas artesanais, porque Brasília é uma cidade muito nova, e tem gente né? de todo Então, canto, assim, né? a gente não tem coisa muito tradicional de cento e tantos anos, né? A gente vai fazer, né, pouco mais, quase 70 anos aí, né, 60 e poucos anos, eu Aí nem lembro quanto. depois comecei a vender alguns ministérios, né? O pessoal começou a gostar e a gente foi... Né? 2017 a gente fundou a marca, não tinha a marca, né? A gente fundou e começou a focar só em produtos artesanais, né? Queijos, né? Principalmente, que não era nosso foco. Nessa época que você, antes de fazer a marca, você vendia outros tipos de queijo mais industrializado, tipo assim, provolone. a gente sempre teve qualidade, porque mesmo que sendo laticínio, a gente sabe que o laticínio pode ter um terroir. Se ele reúne o leite daquela região, ele consegue ter um terroir. Agora, tem muitos laticínios que compram em São Paulo e faz no Rio Grande do Sul, um exemplo. Então, ele não tem mais terroir, né? Já modifica tudo, Sim. não é feito naquela mesma região, né? Então, Qual que é o peso, assim, da questão do produtor fazer o próprio leite ou quando ele produz só queijo? Porque, assim, mesmo que ele produza o queijo, quando ele compra o leite de outro lugar, né, a galera que mexe com queijo artesanal, eu já ouvi muito falar disso. Isso é um mito? Então, por exemplo, quem compra para fazer,
logicamente, sem leite de qualidade não existe nenhum queijo mais ou menos. Sim. Vai ser queijo ruim mesmo, né? Então, mesmo que seja laticínio, tem toda uma análise por trás, né? Então, não é qualquer leite que vai entrar no laticínio, porque até ele perde uma produção toda por causa de um leite contaminado, uma coisa assim, né? Então, E é tudo muito feito fácil análise. contaminar, Já né? sai da fazenda com análise, ele não entra no caminhão para ir para o laticínio, né? Porque pode contaminar toda... Então, assim, não é um bicho de sete cabeças. Só que a indústria, ela tem alguns que faz quase no modo artesanal, que é né, faz É um manual. produto artesanal num processo industrial, né? Tipo assim, eles usam alguns maquinários, mas para moldar ainda é na mão, né? Então, assim, não é artesanal porque não tem o leite próprio. A gente considera artesanal quem tem a vaca, tira o leite e faz o queijo, né? Então, ele tem todo né, tudo desde o leite saindo da vaca até o queijo ficar pronto. Porque eu lembro assim, quando eu era criança, a família da minha mãe é toda de Minas, do Triângulo Mineiro ali, de Araguari, né? Então eu lembro que, assim, quando eu era criança e ia passar férias lá na casa da minha bisavó, lá em Araguari, o leite, o cara vinha na carroça, com aqueles galão de ferro, né? E tudo, e 50 tirava na litros. caneca ali, servia dentro da leiteira, na porta de casa, assim, entendeu? E aí ele fazia o queijo também, né? Então, assim, era Sim. uma coisa bem manual, Às vezes né? ele levava o leite e o queijo já, né, pra pessoa. E É isso. é bem... E assim, o povo mais antigo ainda fazia tudo nas madeiras, né? Hoje em dia já não pode mais, né? Mudou um pouco a tradição, porque tem que ser mais, né? Mais rígido. Mas a mão do produtor é que faz a diferença mesmo, né? Assim, lógico que tem que ter um leite bom, um terroir bom para, né? Mas é igual a cozinha, né? Por exemplo, se dentro do mesmo laticínio você faz um queijo e eu faço outro, com os mesmos ingredientes sai diferente, né? Assim, porque vai dar, não adianta, assim, a gente pensa que não, mas vai dar técnica da mão mesmo. A maioria das pessoas que fazem queijo, principalmente na canastra, são mulheres, entendeu? Então, assim, você vê que tem uma delicadeza, um amor, um negócio, né? Não que o homem não tenha, mas é um negócio mais, né? Bem mais, né? Então, automaticamente você vê que o produto, ele sai toda vez daquele jeitinho, né? Então, Cria-se um padrão, né? e um padrão, assim, que vai mudando a estação, o queijo vai ter um sabor diferente, mas ele está na Sim. mesma forma. Tanto é que vizinhos de fazenda faz o mesmo queijo, o queijo fica diferente. Não né? tem um negócio na Serra da Canastra em relação ao CIF ali, que diz que tem um... Eu não, não vou lembrar agora. Ali tem... Que fala que não precisa que certos queijos não precisam do CIF porque é do artesanal e... É o seluarte, né? É o Hoje seluarte, a gente usa né? o seluarte porque é um modelo que, por exemplo, hoje é difícil, porque tem produtor que não tem acesso até financeiramente a conseguir. Às vezes fica caro dependendo do município. Sim. Aí, com premiações de queijos, né? Queijinhos para concurso, né? Porque o concurso ajuda muito no quê? Numa avaliação para o produtor melhorar ou continuar que está bom já, né? E o produto, ele consegue ter uma análise completa daquilo lá. E é basicamente isso, né? Não vai sair Aí é por isso que tem o Celuarte, então, que daí ele vai ter uma variação ali, mas é uma variação controlada, é isso? O Celuarte, ele vai conseguir, provando, ele tem que ter um selo, pelo menos o SIM, que é o selo de inspeção municipal, né? Ele já tem que ter esse selo, ter as boas práticas, aí tem uma análise é o mapa mesmo, são o pessoal do mapa que vai na propriedade, faz toda a análise, vê se está tudo certo. Só que antigamente era um pouco mais burocrático, porque a pessoa fazia uma casinha para fazer o queijo, perfeita, do jeito que tinha que ser, entra de bota, toquinha, tudo bem limpinho. Aí o fiscal vai lá, muda tudo, tem que fazer uma outra planta, o cara gastar mais, né? Hoje não, hoje o que acontece? Vamos fazer análise primeiro, já vamos fazer do jeito que tem que ser feito, para não ter essa burocracia da pessoa gastar às vezes 2 vezes, 3 vezes sem ter condição, né? Melhorou muito. Já dá uma orientação, antes de construir, deixa nós ir primeiro. E assim, o celular principalmente, a pessoa tem que ter isso, tirar o próprio leite. Tem o principal disso, para ter o celular, brucelose e tuberculose, uma análise no gado. Se ele é livre disso, ele já está apto, ele tem um selo sim, inspeção, ele consegue, né? E provando que é um produto... Então começa pelo gado a inspeção para saber, tudo né? começa pelo gado, né? Tudo vai começar pelo rebanho. Ovelha, cabra, tem que ter um rebanho muito, né, bom. Não adianta uma vaca dar 50 litros
Tem vaca que dá 50 litros, mas ela não tem gordura no leite. Uma vaca de 8 litros dá mais queijo do que uma de 50, às vezes, dessas que a gente vê ganhando Esse que não tem campeonato. gordura é o semi-desnatado, né? Que o povo vende por aí. Isso, o queijo sem gordura não dá um queijo bom. Não é que o queijo é gorduroso, mas todo queijo precisa da gordura, né, do leite para ficar um queijo. É, igual o creme de leite, né? O creme de leite, quando você vai fazer uma sobremesa e tudo, os que tem a porcentagem maior de gordura é o que realmente funciona para a receita, né? E Celuarte hoje no Brasil, a gente deve ter aí uns 50 a 100 no máximo, assim, porque é um pouco burocrático, né? Tem que provar mesmo, assim, não é tão, assim, difícil, mas... E o queijo da canastra, ele só pode ser vendido lá, né? Não, hoje ele pode ser hoje vendido ele já no pode, Brasil mas já inteiro. teve isso, né? Deles Quando eu comecei a trabalhar com queijo, ele não podia nem sair de lá. Sim. Leite cru, por exemplo, o queijo Minas artesanal produzido na Serra da Canastra, ele não podia sair do município. Porque uma pessoa vai comer lá, não vai passar mal, ou vai comer aqui, vai passar mal, né? Um exemplo, né? Então, não fazia tanto sentido, né? Aí as autoridades, as universidades foram se juntando, vão fazendo análise, fazendo as leis, né? E conseguiu, em 2014, 2015, o primeiro queijo brasileiro a ganhar um prêmio no exterior foi um da canastra, né? O capim canastra, do Guilherme. Bem então, famoso ele. E automaticamente isso abriu fronteiras, né? Liberou, porque e eles não sabiam que esse queijo estava lá. Ele foi comprado no Mercado Central, uma menina, uma das principais também, que evolui o queijo artesanal brasileiro, que mora na França, a Débora, ela levou esses queijos para lá e depois teve que fazer uma rastreabilidade para saber de quem que era. Então, assim, foi um negócio que nem ele sabia que o queijo estava lá. Né? Então, isso foi uma alavancagem e ele, assim, ele apadrinhou, não é que ele apadrinhou, ele ajudou muitos outros produtores que têm qualidade a começar... Meio que deu o tom ali, né? Deu o primeiro passo Isso, ali. a começar a legalizar, pegar na expensão, fazer tudo certinho, receber o IMA, né? Fazer as coisas certinho. E aí, foi evoluindo. aí depois desse processo, aí hoje, né, você consegue comercializar. Brasil todo. Ele tem hoje a maioria tem o Celuarte e o CISB. Né? A gente tem, assim, legalizado, assim... Legalizado não. Que é da associação, a Procan, a gente deve ter 70 pequenos produtores lá na canastra que produzem. Então, esses praticamente eles têm o selo para viajar ao Brasil. Né? E pode até ir para algum lugar no exterior, né? A gente já mandou para alguns lugares, não está tão difícil, né? Para levar um queijo, 2, para quem mora lá comer o queijo, né? Mas há 10 anos atrás não era assim, você não podia, né? Você só comprava lá e só podia consumir lá também? Por exemplo, eu trazia, mas era clandestinamente, não poderia, né? E tal, mas... E assim, e é um queijo que as pessoas pediam, tal, né? Traz o queijo, às vezes, igual a gente estava comentando, tem gente do Brasil inteiro. Então, de Minas tem muita gente, né? Tem da região lá, tem bastante. Então, eles pediam o queijo, às vezes tinha gente que ia viajar, lazer, não trazia com medo de separar e tal, levar uma multa no negócio. Mas hoje melhorou muito, assim. E evoluiu muito também o queijo, né? As pessoas, eu mesmo particularmente, eu trabalhava com queijo praticamente só para renda financeira, né? Aí, em 2017, com a marca, eu comecei com 6, 7 queijos canastra, já era um exagero, porque é uma variedade grande só de queijo canastra, mas eu não entendia tanto do assunto. Partimos para o Cerro, começamos a comprar os queijos do Cerro, aí Brasil afora. Aí vem as visitações, né, que a gente tem que fazer, a obrigação da gente que trabalha com isso fazer para... Saber procedência, né? Tudo isso. O cara que vende carne, ele tem que ir lá na fazenda, né, ver como é que Eu viso muito o bem-estar animal, né? E você chega na fazenda, você já viu o ambiente, você já sabe como é que... Né? E você passa o dia, você comprova aquilo lá e tal. Tem alguns produtores que ainda querem empurrar com a barriga. Eles não vão conseguir... sobreviver, né? Porque o mercado não vai aceitar. Ele vai ficar para trás. Não quer arrumar o selo, não quer... Entendeu? Se muitos conseguiu, por que o outro não pode conseguir? Tem municípios que é mais burocrático, é mais caro, é mais difícil, não tem... ou senão vai ser sempre ali, né? Aquela fazendinha que vai vender para os vizinhos e tudo. Passar o queijeiro lá, que isso não vai acabar nunca, né? Passa um caminhão lá pegando 30, 40 queijos do que você produziu hoje, amanhã e tal, no preço de banana, né? Então, isso não vai acabar nunca, né? E é tradicional em todas as regiões do Brasil. Sim. E aí, essa questão, assim, de ter focado mais nos pequenos produtores, né? Porque a gente tem queijo artesanal que é produzido hoje em maior escala, né? Mas aí a Empório Capital, ela valorizou realmente os pequenos produtores, que é onde está
assim, ao meu ver, como cliente, vamos dizer assim, né? É onde estão os diamantes brutos, né? Onde você acha os queijos que realmente fazem a diferença pelo processo, pela qualidade do leite, é um conjunto, né? É, o... Quando eu comecei foi um pequeno produtor, eu trabalhava com 5, 6 laticínios, era muito mais fácil de lidar. Comprava 10 tipos de queijo de um, né, tal, tal. E fica um pouco mais difícil até a logística, né, para chegar e tudo mais. Mas aí os eventos, né, tem uns eventos queijeiros também que se beneficia muito a proximidade com o produtor. Então você vê que é de uma família para outra, né? Então você acaba abraçando aquilo lá e, por exemplo, mesmo trabalhando antes com laticínio, só um queijo de laticínio, eu sempre tinha uma novidade na semana. Então o diferencial toda semana você tem 2 queijos artesanais diferentes. Você vai lá no quiosque, você vai falar, pô, mas esse queijo eu não tinha visto ainda. Não, e quantidade Né? limitada, né? Porque às vezes você Tem vai num queijo que é 2 produtor, vezes no ano. você só consegue trazer, sei lá, 30 unidades. É. 30 unidades por volume de venda que você tem dentro de um shopping é nada, né? É quase que exclusivo ali, Exatamente, né? é isso. Tem pessoas que às vezes ficam bravas, mas eu comprei tal queijo, nunca mais. Tem produtor que para de fazer, que faz por hobby, né? Mas assim, Faz um lote de um jeito. agora tem alguns que realmente é assim. Eles não têm. Pois é, Por exemplo, de queijo vez de em quando ovelha. você lança uns kits lá exclusivos, né? Geralmente, quando eu tenho 10 queijos, assim, que vai ser difícil de ter de novo, eu faço um kit de 10 queijos, lanço ele, é um kit anual. É o único kit que eu faço uma vez no ano, que é 10 queijos, assim, que você não vai ser visto, é muito difícil ser visto de novo, né? E outra, num precinho que vamos combinar, né? A Não, pessoa vai ter oportunidade ali de... Porque uma coisa é você vender o queijo fracionado, né? Outra coisa é ela viajar. Se ela for no produtor, ela não consegue comprar um pedacinho de um pedacinho de outro. Ela tem que comprar todos exatamente. inteiro, né? Então é mais essa vantagem ainda. E outra coisa que a gente faz também você comprou um queijo lá, pô, eu vou te falar onde é que ele veio. Não tem, você tem que ir lá visitar o produtor para você ter um conhecimento, né? Para você ver como que é produzido, até para valorizar também, né? Igual a gente valoriza. Porque às vezes assim, o queijo é caro, as pessoas falam, né? O queijo dele tá caro. Mas aí, de repente, a gente começa a explicar por que daquilo lá, a pessoa fala, agora tá barato. Né? Ela não fala, mas ela se sente, fala, vou levar esse, né? Porque é uma cadeia, né? Muitas famílias envolvidas, né? Para trazer uma qualidade, né? Bem ímpar, É isso, né? É você fazer o cliente realmente entender o processo. Quando a pessoa entende o processo, ela realmente ela muda a percepção de valor na cabeça dela, né? Porque queijo diferente, cada região do Brasil produz seus próprios queijos, né? De origem. Só que queijos novos, igual está surgindo, né? Dos últimos 10 anos para cá, queijos com mofos cremosos, né? Diferentes mesmo, né? Muitas receitas criadas pelo próprio produtor, eles inspiram em alguma coisa, mas a receita é deles mesmo, né? Mas é isso, você acha que mudou a mentalidade, né? Hoje Tá em dia, mudando. como é o mindset, né? Que tá na moda falar. Brasília a gente tem um benefício porque como o poder aquisitivo é um pouco melhor, muita gente viaja fora do país, então elas têm essas vivências com esse tipo de queijos. Porque não é tão tradicional no Brasil. Cada região tem sua tradicionalidade. Porque é isso. Quando você ia, por exemplo, eu tiro mesmo até lá por Araguari, que a gente comentou agora. Quando você queria um queijo, você ia na fazenda, ele tinha o queijo Minas Frescal e tinha o curado para fazer pão de queijo. E acabou, né? Assim, não tinha outros tipos de queijo. Então, essa variedade de tipos diferentes, fermentações diferentes. Ontem a gente fez uma harmonização de queijo de cerveja com os arquitetos lá no shopping. 7 cervejas, 7 queijos diferentes. E assim, nenhum igual ao outro. E assim, regiões diferentes mesmo, né? Então, você consegue hoje ter isso. Antes não, você pegava só um Gouda, um Provolone, um Parmesão, né? Do mercado e a variedade de Minas padrão, frescal ali, tudo, né? Ia subindo os níveis, e todo né? queijo, né? A gente não pode mais estar usando gorgonzola, parmesão, esses nomes, né? Então, você vê que todos os queijos já têm nome deles mesmos, de origem. Já tem isso, é o tal do tipo, né? Tipo não existe mais. Tipo é só aquele carro antigo, né? Acabou também. Então, tipo não existe mais. E principalmente no queijo, porque era um acordo que eles tinham antigamente com a União Europeia e tudo por isso que entrou o negócio de sabor aí, né? Porque eles colocavam, por exemplo, eu tiro pelo hambúrguer, né? O cheddar mesmo, todos os queijos cheddar, tirando o Joseph Hiller, que é o inglês original, né? Todos eles vinham tipo cheddar, né? Se eu não me engano, até saiu uma lei há poucos dias que é sabor, não pode ficar mais no lácteo. Produto lácteo é uma coisa, esses
estava no láctico, mas não era, né? Então, eles têm que ficar em outro Mistura setor. láctea, não sei o que faz com soro, faz com Aí eles têm que ficar em outro setor, que não é de um pouquinho leite. de soda cáustica. É uma par de coisa, né? Leite caixinha. Leite caixinha é bom demais, né? Dura um ano. Então, teve várias polêmicas com essa questão do leite aí, né? O leite, ele é muito sensível, né? Então, assim, eu que nasci na roça, você fervia o leite, né? A gente bebia no peito da vaca, é claro, né? E depois levava para casa, fervia. Durava 2 dias na geladeira. na geladeira. Lógico que às vezes ele virava coalhada, a gente comia uma coalhada fresquinha, né? Sabia que ele ia virar coalhada, mas 3 dias já estava azedo, entendeu? Então, hoje você pega um de caixinha, eu tava brincando aqui, mas é 1 ano, não existe, né? Você ainda abre ele, põe na geladeira, ainda dura mais uns 3 meses ainda ali, né? Então, é uma coisa que, isso, assim, na minha visão, faz muito mal pro ser humano. E muita gente consome isso diariamente, né? Porque também é difícil acesso ao leite puro mesmo, Porque né? eu lembro que quando o leite de caixinha chegou, né? Porque a gente tinha, na padaria tinha aquele do saquinho, né? O do saquinho aqui em Brasília que ainda tem ficava bastante, refrigerado e tudo, não sei o é quê. bom. E aí o primeiro leite que eu lembro que apareceu foi o Parmalat, né? Que apareceu nos mercados, de caixa e tudo, não sei o quê. Foi. E aí eu lembro que a galera das antigas, tipo minha avó e tudo, não sei o quê, no começo resistiu tomar esses leites, entendeu? Que elas falavam, não, esses leites O de faz mal. caixinha, o de saquinho que a gente vê nas padarias, de barra ainda aí, se você ferver ainda dá uma manteiguinha. Você vê que ele perde, 7 dias, né? Então é um que ainda dá para consumir, né? Que não tem tanto conservante, tanta química, né? Puro, né? Leite mesmo, né? Você ferve e ainda dá uma manteiguinha. Aí, Pois é. E aí, com essa questão de tipos de queijo, a gente só tinha esses 2, 3 tipos artesanal. Depois você falou, se fosse montar uma tábua, aí você tinha que botar provolone, Gouda, parmesão, né? Esses assim que nem eram os originais, né? Exatamente. Que era os tipos que não existe mais. A gente tem algumas fábricas, principalmente ali em Barbacena, aquelas regiões ali, que é o borboleta, é um queijo que vinha na bola, o queijo bola, né? Que vinha na lata no Natal. Geralmente era só no Natal aquele queijo, né? Bem tradicional na mesa, né? Com aquela cera em volta, né? Exatamente. Aquela cera que vem no queijo do rei, no Gouda, ela é uma cera comestível, né? Aí tem gente que come a casca, tem uns que não come. Outro dia eu postei uma receita que eu usei um queijo, acho que foi até o Gouda mesmo, Lá que era geralmente vermelhinho. é extrato de urucum. Eles fazem... Aí comentaram lá no meu post, não pode comer a casca. Aí o outro, pode sim, virou mó briga. E aqueles que tem a capa preta, por exemplo, é uma resina comestível também. Eu particularmente eu tiro, mas pode comer que não tem... Não faz mal nenhum, né? Aquilo lá é para a umidade do queijo ficar mais, né? Ele fica mais úmido por dentro automaticamente. Como se fosse uma selagem ali, né? Ele fica mais úmido, né? Então ele fica mais... E é só certo tipo de queijo que tem necessidade desse tipo de capa. Não, algumas receitas. Você pode, por exemplo, fazer um canastro e pôr essa resina. Mas não é a tradicional, né, do canastro, né? Sim. Alguns queijos que é específico mesmo, porque é a receita deles, né? E qual que é os tipos de queijo que tá... Né? O que você trouxe para nós aí, velho, falar nisso? Cara, aqui eu trouxe esse aqui é o Estação, ó. É um queijinho... Assim... Eu deixei ele para degustação por último lá no quiosque, porque a gente tem uma média de 10 queijos para degustar no dia. Esse aqui é o último, porque se você degustar ele primeiro, você vai querer só ele. É um dos queijos mais... A geleinha que harmoniza mais também. intenso, né? Essa geleia... Essa é maracujá com... Essa é manga com maracujá. Manga com maracujá. Geleia, eu particularmente gosto muito com queijo e combina bastante com queijo de cabra, né? Com queijo. A gente tem charcutaria também, tem salames, tem, né, os embutidos. Bastante doces, né? Doce de goiabada, doce de leite, tem bastante coisa para harmonizar com o queijo. E vamos ter vinho, vamos ter cerveja, café, né? Vamos ter bastante coisa também para incrementar. Que são as coisas que abraçam ali em volta o queijo, né? Para você poder ter uma experiência completa, né? É basicamente isso, porque harmonizar, né? Você... Né? O queijo sozinho porque bom, o que você falou, né? 10 anos atrás você não encontrava esse tipo de queijo e Estação, no Brasil. Né? Que é um queijo único. Uhum. Ele é maturado em caverna por cerca de 4 meses, né? No mínimo de 4 meses. É um casal que veio do Rio para Mantiqueira, já tem uns 15 anos que eles estão produzindo queijo, 10 a 15 anos. E, assim, receita única deles, né? E esse aqui, ó, acompanha de pertinho esse aqui, ó. Hoje ele tem o CISB. Esse é de cabra? É de cabra. Ele tem o CISB. O que a gente faz também? A gente vê que o produtor tem um potencial, tem um leite de qualidade, agora a gente visita e tal, mas ele não tem o selo. A gente compra. A gente compra porque
a gente vê que ele tem um potencial de queijo diferente, principalmente. Esse aqui já deve ter 7 anos que a gente compra dele. E ele não tinha selo. Agora tem o quê? 2 meses, 3 meses que ele conseguiu o CISB. Ele foi persistindo, Não, fazendo e o qualidade. queijo de cabra, assim, ele evoluiu muito, né? Assim, a questão da aceitação do público, né? Porque eu lembro que quando era pequeno, assim, quem tomava leite de cabra era só quem era Quem não alérgico podia, de tomar o outro leite. Então, assim, você não tinha muita coisa de cabra, né? O de cabra, por exemplo, lá mesmo a gente vende, é 30% dos nossos né, os queijos que a gente vende, né? Ticket médio, né? Tem muito aceitado em Brasília, assim, né? Igual eu tava falando, muita gente viaja para fora, então conhece, porque fora daqui é mais cabra e ovelha, né? Principalmente na Europa. Então, os pessoal acaba conhecendo esse tipo de queijo, né? E os produtores aqui no Brasil, eles fazem assim, né? Eles dedicam bastante mesmo, assim, a um produto, né? Como se fosse para eles comer mesmo, né? Então, é, lógico que toda estação do ano você vai ter uma textura diferente, né? Às vezes um sabor mais intenso, mas qualidade... A alimentação do gado conta muito também, né? Por Conta, leite. época da seca, né? Época agora, época assim, de dezembro que chove, faz calor, às vezes faz um friozinho, igual hoje em Brasília amanheceu um pouquinho mais, né? Então na roça tem isso também. Então isso influencia tudo no queijo, né? Em temperatura que sai o leite, se ele já foi pro tanque quentinho para fazer, né? Direto do peito da vaca. Então isso influencia, né? Por exemplo, no tempo frio. E para mim a época da chuva é uma época muito boa para queijo, né? Para quem gosta de queijo mofado, principalmente, porque dá mais umidade. Então, né, você vê que até em casa, às vezes, dá um mofinho, alguma coisa, né? Então... E a maturação, ela depende de cada tipo, né? Igual você falou assim, maturado em caverna. Então, tem uns que no escuro, porque ele é um organismo vivo, né? E faz sentido, porque, por exemplo, tem queijos que tem ácaros, né? A maioria, assim, esses mofados, eles vão adquirir, né? Então, vem do lugar que ele está ali, né? E as tábuas, né? Geralmente, o produtor não lava ela, vai envelhecendo ali e tal, lógico que ele limpa e tal, mas fica toda, né, a essência do queijo ali, né? Que vai passando para o outro novo que está começando. Né? Então, aí tem queijos que tem maturação aí de 10 dias e tem queijos de 50 meses, né? Então, tem uma variação muito grande. Foi domingo... domingo eu estava fechando o quiosque, tem um cliente que ele me compra bastante queijo, e ele me compra assim, bastante mesmo, ele compra peça grande, ele me compra 4, 5 peças de queijo, e em 2024 ele me comprou um queijo de cabra, que é estilo caprino romano, né, um queijo de cabra de longa maturação, ele já estava longo maturado. Maiorzão, né? E ele passou lá, a gente bateu um papo, ele estava voltando do cinema, a gente nem tava o quiosque fechado já, aí ele me mandou mensagem ontem e deixou esse queijo lá, depois de 2 anos ele abriu o queijo. E assim, é um queijo que nem o produtor tem. Entendeu? Então é uma variação. Porque assim, ele comprou e seguiu com a maturação. Né? Ele seguiu e assim, ele tem muito queijo lá que assim, é como se fosse um colecionador de queijo. Entendeu? É igual essas adegas do povo que tem vinho de lá. Ele me contou uma coisa, eu falei, mentira. Ele falou, ó, um dos meus hobbies é comprar queijo seu. Aí sempre que eu tenho um queijo que é exclusivo, às vezes eu mando para ele, se ele está em Brasília, né, então aí compra e tal, mas ele tem muito queijo lá que o produtor nem sabe que existe mais, entendeu? E que já mudou a característica, já mudou a característica, né? Porque, e assim, vai sempre como ele melhorando. gosta de queijo, provavelmente ele tem um lugar certo para guardar. Tem os maturadores, tem... Então ele sabe até onde ele pode ir e quando o queijo começa a realmente estragar, né? Porque esse negócio de queijo estragado é engraçado, né? As pessoas às vezes não conhecem o tipo do queijo, né? Falam, não, esse queijo tá ruim, né? Às vezes tá até melhor. Às vezes eu sei que não gostou do queijo, né? Exatamente. Assim, queijos, por exemplo, de longa maturação, grandes, ele pode dar uma infiltração aqui na massa. Você corta aquela partezinha e degusta o restante, né? É muito difícil perder um queijo. Às vezes o cliente chega lá, quanto tempo eu posso guardar esse queijo na geladeira? Mas você quer comer o queijo ou você quer guardar ele, né? Então, leva um pedacinho menorzinho para você comer só hoje, porque o queijo não é feito para ficar na geladeira, o queijo é feito para... Você tem que saber o propósito, né? Não, mas eu vou para um lugar que eu não consigo voltar. Aí você leva um pedaço maior. Tanto é que, assim, a gente tem uma rotatividade boa, né? A gente faz muito evento fora, além do quiosque, né? Então a gente tem uma rotatividade semanal boa. Você vai lá toda semana, os queijos estão fresquinhos, né? Chega toda semana. Praticamente todo dia chega queijo pra gente lá. Porque do mesmo jeito que ele altera a característica e muda na casa do cliente, ele muda lá no quiosque também. E tem, por exemplo, assim, tem clientes que degustam comigo lá, falam, mas aqui tá gostoso, chega em casa tá diferente. É porque ficou na geladeira, não tira antes. Então a gente também tem esse trabalho de explicar pro cliente, ó, faz isso pra você ter uma experiência melhor. Sabe como é que corta ali, tem né? queijo que você pode tirar um dia antes, que você vai ter uma experiência igualzinho que você viu no vídeo, igualzinho que você degustou aqui, entendeu? Então,
tem isso também a gente acaba aprendendo com o queijo, né? Porque a gente convive com o produto, né? E assim, praticamente tudo que eu sei, o queijo que me ensinou, né? Sim. O próprio queijo mesmo, convivendo, indo em concurso, né? Indo nas fazendas, né? Tem produtor que faz essa receita diferente aqui que vai ficar mais interessante para o mercado, né? Mais aceitável. E lá na fazenda do seu pai tá fazendo queijo ainda? Não, tira só leite. Tira um leitinho lá, vende pra turma lá, mas não... É porque daqui a pouco tem que ter um queijo do Empório Capital, né? Marca própria. Pois é, cara, e é engraçado que ele mora no mesmo lugar que praticamente que eu nasci, né? Na divisa entre Piuí e Capitólio. Então mas queijo é queijo dá trabalho, cara. É guerreiro quem faz queijo, filho. É muito trabalhoso. É dois trabalhos difíceis, né? O leite e o queijo, né? O leite, por exemplo, você ainda arruma uma pessoa para tirar, hoje ainda tem ordenha. Antigamente, na minha época, aquelas máquinas, né? Antigamente, quando eu morava na roça, eu ajudei meu pai a tirar leite muito tempo. Era 500, 600 de leite na mão, né? Não Sentava no banquinho ali e falava, eu gostava, valeu, né? era uma coisa que eu gostava, não era uma coisa assim, forçado, não. A gente morava na roça, eu acordava 4 da manhã com meu pai, pedia ele para me acordar. Não, tá fazendo frio, fica quieto, não, eu quero ir ficar lá debaixo de uma vaca lá. Você chegava no curral, amarrava as vacas, todas têm seu nome, elas obedecem mesmo, assim, não é que obedecem, você chama, ela vem... todo bicho, né, que você tem uma relação assim, você pode... Você pode estar com o frio que for, você pegou... Amarra as patinhas para não tomar coisa, né? Para amarrar o rabinho, porque ela... Né, o rabo também tem que amarrar, porque senão ela começa... Bate na sua cara. E aí aquilo dói pra caramba, você tá doido. Vai ser uma chicotada. E é interessante. Isso aí é o castigo pro primo da cidade, né? Quando você leva o primo da cidade para tirar leite a primeira vez, você fala, vamos lá, coisa e deixa o rabo desamarrado, né? Só pra ele treinar já de O cunhado, né, velho? Chega namorando com sua irmã assim, você fala, vamos ali tirar um leite. Mas é bom, cara, a roça é bom demais, eu gosto bastante. Volta e meia, né? Isso é uma coisa, assim... A gente mexer com o que a gente gosta é muito bom, né? E assim, para você ter esse pedacinho de contato sempre com a roça, porque você tem que ir lá ver os queijos, isso te traz um benefício, assim, né? E tem as lembranças também, que isso vai dando mais combustível para você, né, continuar. Porque assim, não é tão fácil também, né? Por exemplo, ano passado eu não consegui visitar produtor. E a gente tem que visitar produtor, né? A gente tem que saber, né, tudo. E suas viagens é tudo terrestre, né? Terrestre e assim, difícil, só para eventos, né, queijeiros mesmo, assim, que tem produtores, mais lojista, né, mais... Não, mas eu digo assim, para viajar para fazenda tem que ser de carro, né? Porque não adianta você pegar um avião para o Rio de Janeiro, chegar lá, alugar um carro. O negócio é no meio da estrada, né? Exatamente. E você já descobriu algum produtor assim, por exemplo, você está indo para uma fazenda, de repente você passou na estrada, viu uma plaquinha, entrou... Eu estava em Pirinópolis, eu estava voltando, aí... Eu vi Leninho, ele é bem, muito bons queijos, eu visitei lá a propriedade, muito organizado assim, e foi nesse dia, estava voltando de Pirinópolis, voltando para Brasília, eu vi a placa, queijaria Leninho, vou entrar aqui, vai que eles me recebem, né? Aí, cheguei lá e tal, o pessoal já tinha acabado, era umas 3 horas da tarde, o pessoal já tinha acabado tudo, mas me mostrou toda a fazenda, me mostrou onde é que tirava o leite, a produção, mostrou tudo, né, bem organizadinho, eles mandou para o Brasil, quase o Brasil inteiro. E assim, tem o leite próprio, né? Uma fazendinha bem organizada, assim, o pessoal. Sim. E foi coincidência, não tava de plano de ir lá, tava até cansado. Você falou em Pirinópolis, eu lembrei do pessoal lá que é até amigo meu, o Pedro, lá, o Mauro, tudo do... Os queijos muito bons. Como é que chama lá? Bodega Agrícola. Bodega Agrícola, E aí eles fazem uma outra pegada, né? Que é mais queijo mussarela, burrata. A massa filada, né? Essa pegada italiana casou muito, né? Com a produção de queijo brasileiro, né? Sim, principalmente a mantiqueira, né, cara? Lógico, começou bem atrás de dinamarquês e tal, mas assim, aí depois os italianos... Né, as receitas dos queijos da mantiqueira, para mim hoje tem os melhores queijos do Brasil. O Brasil inteiro produz queijo bom, é claro, né? Mas para mim os melhores hoje tá por causa do terroir mesmo, por causa da região, não é porque o produtor faz melhor. Canastra e mantiqueira, os dois que é mais... Assim, Brasil inteiro, né? Mas eu particularmente, eu sou da canastra, né? Mas particularmente a mantiqueira produz os melhores queijos hoje na atualidade do Brasil. Mas o canastra é imperdível, não tem como falar que o queijo da canastra são tipos diferentes e, também, assim, né? E é interessante que eu que trabalho com isso, tem certas épocas do ano que tem queijos que eu vou gostar mais de outra região. É natural isso acontecendo, né? E a mantiqueira não vai deixar de ter queijo bom, mas
vou conhecer queijo lá do sul, que eu não conheço ainda, que vai estar melhor, né, no meu paladar, para mim, entendeu? Para mim passar para os clientes também as novidades, né? Mas você vai no Nordeste, cara, é uma queijada boa que você fala, mentira que tem esse tanto de queijo bom aqui, entendeu? O Sul, né? É, Os próprios São no Paulo mesmo. Nordeste tem o tal do queijo manteiga, né? É de manteiga, né? É, Queijo né? de manteiga. Queijo de manteiga não, queijo de manteiga, né? E o queijo de coalho, Uhum. que são tradicionais, muito tradicional lá. E já tem gente fazendo queijos inovadores também, queijo de longa maturação, né? Eu trouxe um queijo de Limoeiro do Norte esses dias para trás, o Vita. Um queijo de 5 kg também, longa maturação, leite cru, tem toda a microbiota da região lá, né? Então é Brasil inteiro, não tem... Quem quer fazer qualidade consegue, entendeu? Pois Só é. ter um... E eu lembro, quando eu vim morar em Brasília, depois que eu morei no exterior, eu vim para Brasília em 2015, 2016, eu morei 2 anos em Recife, 2018 mais ou menos. 2018 foi o ano que começou o Hidden, né, da Mariana Braga. Sim. E eu tive a oportunidade de trabalhar com ela no primeiro Hidden. E o Hidden antigamente era A gente chegou a ter uma lojinha, parceria também. você comprava o seu vinho e o seu queijo e sentava lá. Não Isso. tinha muita Pegava, coisa igual é põe na hoje. cozinha, Entendeu? Era Você só o só básico tinha. mesmo, Era só o isso. básico. Você 4 chegava, cerveja, eu lembro tinha uma cristaleira, os queijos eram tudo da Rosana. Né? Aí você chegava, tinha uma prateleira. Foi na época do Tulia. O Tulia tinha acabado de ganhar o Cheese Awards, né? E aí ela botou o Tulia e uns outros queijo azul lá e tudo, não sei o quê. Ela se denominava Cheese Hunter, né? Que a galera chama, né? Que é os caçadores de queijo, né? E aí eu lembro que era meio que isso, entendeu? Você tinha lá, aí o pessoal chegava... Tinha uma né? charcutaria, duas, Entendeu? E pegava. tudo, e acabou. E aí, foi nessa época que eu comecei a ver o queijo brasileiro Em evolução, né? com outros modelos, né? Com outros tipos de produção, outras receitas, né? E dali para frente foi só... Não parou não. foi só deslanchando. Mas é Assim, uma coisa relativamente nova, né? Não e assim, as pessoas já têm mais curiosidade com isso, né? Em saber por que aquele queijo é daquele jeito, tal, né? Assim, não tem aquele nojo, né? Que as pessoas tinham, tá mofado, eu não quero, né? Então as pessoas já estão mais aptas... Tem muitos mitos, né? Que ao longo do tempo vai sendo quebrado, O né? queijo, por exemplo, o queijo amarelo era vilão, agora ele é o melhor, assim, para dieta, essas coisas, né? Vai mudando, né? Porque vai vendo, né, o potencial de um queijo de leite cru para um leite pasteurizado, né? Tem vários benefícios, né, para o próprio ser humano, né? Gordura animal que a gente precisa, né? Várias outras coisas, né, que ajudam muito, né, na saúde do dia a dia. E você acha que tem alguma referência, assim, dos queijos franceses, alguma coisa, assim, que contribuiu para o mercado de queijo artesanal? Porque com esse negócio que você falou que não existe mais o tipo, né? Então, assim, você acha que o mercado brasileiro agora está mais para criar o seu próprio queijo do que ficar pegando essas referências e tentando fazer Não, mas aí, assim, igual eu estava te falando, a gente tem o colonial no sul, serrano, queijo de manteiga no Nordeste, queijo de coalho, queijo de Minas artesanal em Minas, Minas padrão, tem vários queijos que a gente criou mesmo, né? E você não vai encontrar em nenhum outro lugar do país. Lógico que gorgonzola, né? Que é uma região também, Guacanaça, não é um queijo, né? Muita gente não sabe que isso é uma, né? E a gente tem que estar explicando. Então, o que acontece? Igual champanhe, né? Champanhe é só da região o Brasil, de Champagne. ele... Por exemplo, o produtor quer ter sua identidade naquele queijo. Então, ele faz ele pode ver lá na França, lógico que muitos produtores vão visitar os grandes produtores do mundo, né? Vai em Portugal, vai, né, conhecer as queijeiras para tirar uma inspiração, só que nunca vai fazer igual, não adianta. Não, eu te perguntei porque, assim, eu fico pensando na referência. Talvez até melhor. Sim, eles pegam a receita, por exemplo, esse queijo pode ser uma receita de um grana padano, né, mas feito na caverna, maturação diferente, lógico que assim, não é nem copiar, pega as receitas, faz, mas fica totalmente, né, com a sua identidade. Porque assim, tem que ter uma linha de referência, né? Vou falar pelo hambúrguer aqui para você entender o que eu quero dizer, porque daí é a parte que eu tenho mais proximidade. Por exemplo, se eu começar, uma pessoa que começa a estudar hambúrguer, se ela for estudar cozinha e gastronomia, a gastronomia vai puxar ela para o lado da escola francesa.
Só que para você fazer hambúrguer, você tem que estudar a escola americana. E a escola americana é uma escola que, assim, gastronomicamente, ela não é norte-americana, que eu estou dizendo, né? Ela não é uma escola muito rica, entendeu? Os Estados Unidos, eles pegaram coisa de muitos países, né? Muitas coisas, e meio que abraçaram ali para eles, né? Então, você pode ver que a comida típica americana, o hambúrguer faz parte da história, de tudo, não sei o quê. Mas, assim, quando você vai aprender sobre construção de sabor e tudo, tem muita coisa da cozinha francesa que não funciona no hambúrguer, né? Então, as pessoas buscam uma referência errada. Aí, era isso que eu queria saber do queijo, assim, tipo assim, quando começou essa questão de abrir os tipos de queijo que são produzidos no Brasil, que a gente saiu daquela caixinha do curado, do frescal e tudo mais e tudo, e um Não, requeijão teve ali. toda uma, assim, isso teve uma evolução que começou lá em 2000, 2003. É uma evolução mundial, na verdade. Por quê? Tava defasado o segmento, por exemplo. Meu pai produz queijos. Eu tenho 18 anos. Meu pai tem condição de pagar medicina. Eu vou para a cidade. Aquela tradição vai acabando, porque eu virei médico. Eu não vou dar continuidade naquilo lá. Então, teve uma evolução também nos outros países, não, porque estava acabando isso, né? Na França, que tem tradição, Itália, né? Suíça, né? Que tem a tradição desses queijos que a gente vê falar mundo afora, né? Que é referência, né? Para muitos. E aí aconteceu essa evolução. Então, tanto é que, como eu sou lá da região da Canastra, eu via muitos ônibus indo para São Roque, ônibus de estrangeiro, franceses, ingleses, né? Passando, indo para lá, ficava lá um mês, né? Estudando o clima, por que aquilo lá e tudo mais, e ajudando nessa evolução. Aí começou a ter uma evolução nas regiões ali mesmo mais produtoras, que eles visitavam, né? Brasileiros mesmo, né? Do IMA, da Emater, né? Das instituições, para forma seu filho em veterinária, em agrônomo, né? Alguma coisa assim, para ele continuar, não perder a tradição. Por quê? Ele fica velho, tem que ir para a cidade vender a propriedade para cuidar da saúde, né? E vai acabando aquela tradição de muitos, né? Tem isso no porco também, que agora a gente está resgatando, o porco canastra, várias coisas. Até em Portugal também tá tendo essa evolução, né, do porco canastra. O acesso à informação melhorou muito, né? A questão da internet, de tudo, né? Mas nesse termo assim, a gente pega muita referência mundo afora. Não tem como a gente... E eu acho que o mundo inteiro faz isso, né? Tanto é que assim, a gente tem os benefícios próprios, né, para produzir queijo. Um país tropical, né? Então, a gente... Existe alguma escola de queijo? Existe. Existe, né? Existe. A gente tem na Canastra, acho que é Companhia Canastra, que eles formam, né, pessoas para fazer o queijo Minas artesanal, né, da canastra, mas ele pode fazer essa mesma receita em qualquer lugar que ele quiser, né? Só não pode chamar de canastra porque não é feito na região da canastra, né? Mas ele pode até criar receitas e aprender como faz o queijo, né? Tem escola de queijista também, você que quer trabalhar com queijo. Pensa que é simples, a gente vê vários empresários abrindo lojas, fechando dentro de um ano, né? Porque acha que vê a gente, fala, pô, o cara, né? Não é um trabalho que você tem que, assim, às vezes você perde para ganhar no futuro, né? Então, tem que gostar mesmo. Até 2017 é uma coisa interessante. Eu não gostava tanto, praticamente não sabia que era queijo. E depois, você nem sabia que você gostava porque você tinha pouca informação da parte que... E também meu interesse era financeiro. E depois que você vai vendo um produtor evoluir um produto e... Por exemplo, aí eu cheguei certo tempo que eu morava numa kit, eu estava trupicando nos queijos, aí eu coloquei uns queijos para maturar, né? Fiz um maturador grandão, coloquei um monte de queijo lá maturando e tal. Aí O cheiro da kitnet devia ser uma beleza, né? Você tá doido. Aí limpei esses queijos, né? Fui para um evento, foi os queijos mais queridos. Eu falei, pô, tá vendo? Então o queijo artesanal ele tem vida, ele vai, né? Ele vai dar sabor, né, diferente para o cliente, né? Aí a gente acaba apaixonando com o negócio, né? Porque a hora que o cliente fala, pô, esse queijo maravilhoso, aí você sente orgulho daquilo lá, né? Então, pro produtor deve ser... E assim, você poder proporcionar um queijo único, né? Assim, um sabor que o cliente entende, né?
O cliente que está acostumado ali, ele sabe que, por exemplo, igual você falou, lança esse kit não. Quem conhece mesmo sabe que a única oportunidade que ele e não tem esgota. é aquela, E né? geralmente, assim, lançou, eu não consigo fazer muito, porque não tem muito daquele queijo. Tem gente que pensa assim, eu quero... muitos restaurantes, até hamburgueria entra em contato, eu quero o queijo tal, pra fazer. Quem Não escala, tem. não tem, né? Não tem, entendeu? A gente fez esse dia com a Arabella na pizzaria, né? E fez uma pizza 4 queijos, foi um sucesso, né? E de repente... Teve aquela com Gil também, né? Que você teve. fez. Aí ele começou a pedir queijo, eu falei, pô, o produtor faz pouquinho, né? Aí foi... Mas... Por isso, às vezes, E é uma coisa que, assim, não adianta você pressionar lá o produtor, porque ele não vai ter condição. Realmente Tem um assim. limite, né? O pequeno produtor que produz, assim, um queijo exclusivo em pequena quantidade, ele tem fila de espera. O queijo está vendido o ano todo, né? E... É isso, uma né? coisa assim que nem pode ser produzido em grande escala, porque quanto mais aumenta a escala, mais perde qualidade, não é? Automaticamente porque você vai ter que forçar Então, mais, é isso, né? né? Você vai forçar, por Mas mais que é qualquer você mesmo negócio, que velho. Você faz, abre uma né? hamburgueria, entendeu? Você tem 5 mesas ali. Uma coisa é você fazer, entendeu? Eu, como cozinheiro, eu te falo isso, por exemplo. Você fazer uma panela de arroz desse tamanhozinho, com 2 copos de arroz, e fazer uma grande, assim, né, Vai demorar para para você 2 batalhão, aperfeiçoar aquilo lá. você não, aquele gosto do arroz feito pouquinho ali, o alho, tudo, não sei o quê. Assim, eu não vou nem falar que você não consegue, porque, enfim. Não. Mas, assim, é muito difícil Fica igual, você trazer aquele mesmo sabor, aquela mesma, né, cozimento para uma panela gigante, né? Porque, assim, né, o fogo até que tem que ser proporcional. Aí, às vezes, do Tudo fogão isso, não é, tudo entendeu? isso, tudo Então, isso. cada detalhe conta, né, Lucas? É desse jeito. E no queijo artesanal não é diferente, cara. Não adianta você querer fazer um caminhão de queijo. Por exemplo, uma medalha, né? Uma medalha, ela, igual eu te falei, para o produtor é uma avaliação, né? É um feedback. Não é todos, mas tem 1% ali que usa a medalha para se promover. Promover a propriedade e tal. E não tem mais aquele queijo. Ele faz um queijo só para o concurso e depois ganha a medalha e a fazenda, automaticamente, a fazenda tal ganhou a medalha. Né? Mas o queijo da medalha mesmo não tem. Existe, Ele né? fez só pro campeonato. E a gente sabe disso, né? A gente que é lojista, a gente sabe disso. Então a gente vai, né, vendo quem é o produtor mesmo, assim, que quer a avaliação do produto, né? E eu antes eu nem era a favor tanto de concurso, porque muita medalha, muita coisa. Depois você vai entrar no negócio, você vê que é uma avaliação, não é promover. Não é sobre E é ego, um né? evento, e assim, e a maioria dos eventos junta toda a cadeia. Então é onde é que você tem a oportunidade de conhecer novos produtores, né? Então é bem interessante. Eu acho que agora com acesso à informação tão fácil, né? Internet, todos esses WhatsApp, e Instagram e tudo que tem aí de comunicação, eu acho que hoje é mais fácil você ter um produtor pequeno que às vezes enxerga ali um evento desse, por exemplo, às vezes tem um filho mais novo que está mais ligado ali e tudo, e fala, pai, vamos para esse campeonato, vamos para esse concurso, não sei o quê. E assim, realmente são pessoas que estão ali na fazenda, bem dizer, a vida toda, e eles conhecem um reconhecimento desse, isso é uma vitória para a vida toda, né? Tá fazendo um queijo ali simples, de repente, igual você falou, o filho tem uma visão, vamos mandar esse queijo pro concurso, a gente tá vendendo aqui a R$30, vamos... Pô, acaba agregando valor. Porque além da medalha, eu penso que tem uma premiação financeira também, exatamente, né? Não é que ele vai, por exemplo, o queijo custa 20, ele vai vender lá 100, não. A maioria são, né, eles não usam isso para ganhar dinheiro, mas... Para superfaturar o valor. Exatamente, mas né? ele fica tão concorrido porque a pessoa tem que dedicar sempre, fazer sempre aquele, né, padrão, porque o consumidor fica mais exigente, né? Então, ele tem que estar sempre detalhando ali. E não, assim, por mais que a gente, às vezes, a gente está na roça, arruma um funcionário, bom funcionário, pontual, tal, não é a mesma coisa, às vezes, de quem produz sempre ali, né? Com aquela mão e tudo, né? Mas a evolução do queijo brasileiro, né? Ela vem com isso. Altos e baixos, né? E as pessoas não desistindo de fazer um produto único, né? Tem as geleias também, que tem produtores hoje de excelência, né? As charcutarias, doce de leite, a gente tem, né, muitos pequenos produtores fazendo doces, aquele com cumaru, que a gente, né, até
né? Assim, você vê que eles criam mesmo a sua Não, receita, e aí, né? como eu te falei, lembra que eu falei assim, quero aquele doce de leite com Maria. Você falou, não chegou e tudo, não sei o quê. E aquele saiu com os cristalzinhos Cristalzinho diferentes, né? diferente. Mandei pro produtor, falou, Lucas, experimenta. Falei, tá, né, a gente que trabalha com isso sabe que É tá como uma se textura fosse estar diferente. cristalizado, né? Mas assim, foi uma coisa que ele não vai ter de novo. Quem E tava muito experimentou, bom. E experimentou, tem né? gente pedindo já de novo, eu quero aquele doce com Não, eu queria de cristalzinho. novo do Entendeu? cristalzinho, porque ele Então, deu um assim, negocinho na e boca. tem queijo que nasceu assim. Aham. De erro, né? De erro, entendeu? Tem queijo que nasce do erro. Porque às vezes o cara quer fazer uma perfeição de um queijo, um errado também é do que uma perfeição. Né? O clima muda, Exatamente. o menino entra e bota não sei o que a mais. Exatamente. Né? E esquece, deixa o tempo do coagulante lá, mais tempo que por exemplo, devia. aqui, ó, a gente no começo desse queijo aqui, a gente tinha uma irregularidade de maturação. Às vezes ele vinha derretendo de cremosidade, às vezes vinha seco que ninguém cortava. E o produtor automaticamente ele vai adaptando isso. E era a vai mesma vendo, receita, a mesma né? receita, só que aí ele já sabe, ó, agora é assim. Eu tenho que fazer 100 litros de leite para fazer isso e tal, né? E é só isso, vou fazer só essa receita hoje. E ele vai aperfeiçoando também, já para não ter mais erro, entendeu? A questão do queijo ficar mais firme ou mais cremoso depende do tempo de maturação, mas também depende Da receita do queijo também. da Da família do queijo. armazenamento e tudo. Isso, esse queijo cremoso, por exemplo, se eu deixar esse queijo aqui fora, temperatura ambiente, lá fora, por exemplo, uns 25, 30 graus, ele vai ficar com o cheiro muito forte, às vezes vai começar a derreter. Às vezes a pessoa fala, fica Estragou, incomível, né? E assim, Mas fica não com o cheiro muito estraga, forte. Às vezes não está no jeito certo, mas não está estragado, né? Mas a gente sempre indica, né? Você compra o queijo, esse aqui não precisa de geladeira, você vai comer quantos dias? 10 dias? Então não põe na geladeira, porque o queijo, né, fica mais uma suculento. vasilhinha fica ali, mais... só para não... as vasilhinhas também é feita para estragar o queijo. Né? Só, a não ser que seja um maturadorzinho que respira, porque... que é aquele com a telinha. Muitos, tem algumas pessoas que indicam a Tupperware, a vasilhinha, para colocar o queijo. Um queijo frescal, tudo bem, porque ele tem umidade, ele tem líquido, então ele vai respirar, ele vai continuar. Da própria água agora ele um queijo, se quiser, pode dentro da Tupperware, morreu. Não vive mais, não tem respiração ali. A geladeira para ele? Não, é um queijo vivo, ele vai continuar, né? Então ele vai, às vezes, dar uma larva, dar um cheiro a mais ainda, né? De podridão, às vezes, né? E tal. Então, assim, agora tem queijo que tem umidade, beleza, né? Você pode pôr numa vasilhinha aqui. Tanto é que todo frescal é vendido numa vasilhinha, porque ele solta o líquido, você vai jogando o líquido fora e tem uma tampinha, né? Geralmente, os que a gente vende tem essa... Até para o armazenamento do consumidor, né? Porque ninguém quer comprar um queijo para perder, né? Para jogar fora, né? Então, a nossa obrigação também é explicar como armazenar. E isso é um diferencial lá do Empório Capital, entendeu? Não é simplesmente vender queijo, né? Você entende igual você falou, você já conhece cada cliente, você conhece os gostos. Porque é meio que vira como se fosse um vinho, né? Cada um tem uma uva preferida, então uns vão gostar mais de Malbec, outros né? O Claude, por exemplo, quanto mais mofado tiver, mais amargo tiver, mais ele gosta, quanto né? mais... Então, ele como tem esse paladar mais apurado, às vezes um queijo que para o seu cliente commodity, entendeu? Que compra ali, sabe que é um queijo artesanal, mas não tem ainda, né? E por exemplo, aí ele compra esse queijo. Lá ele está ambientado, ele chegou no quiosque, ele degusta e tal. Quando ele chega em casa, esse queijo vai estar com um cheiro mais destacado. Botou no carro, aí foi no shopping, foi não sei aonde, deixou estacionado. Aí ele chega, guarda na geladeira. Às vezes sai do quente, vai pro frio. Aí ele vai comer no outro dia. A hora que ele abre a geladeira, já tá com cheiro forte. E o cara me vendeu um queijo estragado. Por isso que a hora que saiu, pôs na sacola, esse queijo, quando tem tudo isso, a gente explica. Porque senão a pessoa fala, pô, me deu um queijo, né, liga e tal. A gente explica, quando você abrir vai ter um cheirinho mais forte, é normal, é do queijo, entendeu? Então... às vezes a pessoa... Tem gente que jogou um queijo lindíssimo fora. Porque ele é lindíssimo porque ele é feio, mas é o propósito dele, né? Então, aí você fala... E quanto mais assim, vamos dizer assim, ele mofa ali, quanto mais não sei o quê... depende... Se o queijo mais intenso ele fica, né? Se o queijo tem essa característica de... né, é da família desses queijos mofados e tal... Ele, automaticamente... Às vezes a gente compra um queijo azul no mercado, desses industrializados... Tá pingando um líquidozinho... E o cheiro forte. Não quer dizer que ele está estragado. Deixa ele respirar. Ele, né, se habita com o cheirinho dele ali também. Agora, sim, tem queijo que você vê que realmente passou. Que não, né, esses queijos que o povo dá uma lavadinha é de boa?
Ou altera o pH, ou... Sabe, quando às vezes você pega o queijo Então, na geladeira, ele tá meio preguento, assim, aí o povo lava o queijo. Lava, de boa. É. Não infiltro na massa, as pessoas pensam que infiltra, não infiltro. Hoje mesmo eu lavei um queijo. Eu tava no... Eu vou muito lugar, né? Eu parei o carro, tava vendendo um queijo ontem, aí cortei um canastro, um quarto dele caiu no chão. Eu peguei, embalei, falei, eu vou levar, depois eu lavo e como ele, né? E até deixei isso para, por exemplo, acontecer alguma coisa, precisar lavar um queijo, a gente tem que explicar para o cliente, não precisa jogar o queijo fora, né? A não ser que seja um queijo cremoso, que aí ele entra para dentro da massa e tal, né? Mas um canastra, por exemplo, esse era um canastra, né? Então, não vou jogar um quarto do queijo canastra fora, lavei, né? Tudo limpinho e vou fazer um sanduíche, vou degustar ele, né? Então, assim, tá feio às vezes, né? Não caiu no chão nem nada. Não tá apto para venda comercialmente, mas ele tá bom para comer, consumo, né? Então, e tem produtos na casa da gente, o queijo, o cliente compra, esse aqui, ó, se ele ficar 30 dias assim na geladeira, esse aqui vai passar para cá. Ué, não tá perdido, é bem um queijo vivo, ele vai viver. Ele vai andando, né? Exatamente. Então, se você pegar, lavar ou raspar, vai voltar ao normal, né? Agora, quando é uma infiltração, foi armazenado incorreto, aí isso sim estraga o queijo, né? Então, Sim. tem... E aí, como você tá a gente falou, né, que você tinha o quiosque do Empório Capital, que era ali na frente da Casa Baca, agora você foi para um ponto mais central do shopping. a gente tá ali na entrada P2, bem na entrada P2, do lado do Biscoito Mineiro, descida do cinema também. E agora a gente vai, né, Entrar com vinho, vai com ter uma café, tacinha de vinho, talvez. café vai ter também. É porque cafezinho é quase que água pro mineiro, né? Café, cerveja artesanais e vinhos, né? E vamos servir um queijinho lá também, já tem as mesinhas, né, para servir para os clientes. A gente, né, tem uma experiência, né, fazer algumas vivências também, algumas harmonizações, né? Evento, né? Evento, né? Pôr mais as pessoas nessa conectividade com o queijo, né? E a harmonização, ela dita bem isso, né, no queijo artesanal, né? Você vai fazer um prato, um risoto, né? Então, né, várias coisas influenciam para né, até brinco. Se o prato tá ruim, coloca um queijo bom que melhora bem, né? Fica 100%, né? E é isso, né? A gente tem que... Não é que as pessoas são burras no queijo, né? Os consumidores são leigas, porque é tudo novo, né? Então, é obrigação a gente explicar por que aquele queijo tá assim, né? Então... E assim, hoje a gente tem que tomar cuidado com tudo que a gente vê na internet, né? A internet chegou num ponto que ela ensina muito, tem muito acesso, mas tem muita gente que, eu não sei se no meio do queijo é comum, mas do hambúrguer foi muito assim. Quando o hambúrguer deu um hype, apareceu um monte de especialista aí, entendeu? Que é um serviço pro mercado, né? Porque assim, ser as pessoas especialista dão em informação queijo... errada. Acontece muito. Aconteceu, agora deu uma parada, foi vendas na internet. Muitos fakes, montavam os perfis com 100 mil seguidores, né? Clonava, né? Às vezes hackeava o perfil de outras pessoas. E, por exemplo, clonavam a página totalmente, ali um pouco das publicações. Fazia um site, porque não é difícil fazer um site, né? Qualquer pessoa pode fazer um site e começava a vender um produto que custava uns pouquinhos R$500 por R$30. Pix, aí sumia o site, sumia tudo, a pessoa... Então, teve com o nome do Empório Capital, teve com várias caixas de queijos no Brasil afora, né? Que teve esse problema, né? Até próprios produtores mesmo, né? Vendas falsas. E só isso que a gente teve, mas assim, em termos de especialista... não tem como a pessoa querer ser um especialista em queijo se ela Não dá para enganar, né? Não dá, não tem como. Tem área que a pessoa consegue embromar ali, exatamente, né? Ler 2, 3 textos pra ela enganar, ali. ela vai ter que estudar muito, ela vai ter que ler muita coisa minha, Pra ser ruim, do tem que outro, estudar muito, exatamente. né? Não tem... Agora tem essas coisas de vender queijos falsos pela internet, né? Mas isso tem em todo canto, né? Outros produtos também, né? Então... E tem alguma, assim, pra galera que gosta de comer queijo e é leigo, tem algum selo, alguma característica, alguma coisa que você olha no queijo que você fala, ó, isso aqui é original? Se você vai direto no produtor, já tá bom. Você já sabe a procedência do produto. Se você não vai no especialista, que é no nosso caso, né? Porque a gente
se você não conhece, você comprou na nossa mão, você sabe que você tem uma origem do produto, você sabe que a gente visita, você sabe que a gente faz isso, né? Eu vejo muito isso no supermercado. O supermercado, eu acho que perde muito com isso. Se ele tivesse um consultor de queijos ali, e a tendência, né? Agora é tendência de mercado. É o queijista, né? Que é como se fosse o sommelier dentro da adega Exatamente. dele, né? Porque, por exemplo, você compra um queijo lá bonitão, mas não é o que você queria. Tá do jeito, né? Às vezes a imagem é aquele queijo, mas não é o sabor que você pretende, né, degustar. Então, eu indico você comprar sempre no especialista, porque você vai comer o queijo que você deseja. Chega, Lucas, eu quero um queijo assim, então leva esse aqui. Porque pra você Ontem comprar mesmo- um queijo artesanal na internet é complicado, né? ele tá Assim, bonitão, derretendo, mas ele chega fedidão pra você, você fala, na tá internet que eu estragado. digo assim, você vende pela internet, mas assim, você é uma pessoa, Não, eu mas digo eu vendo assim, só Brasília. então, mas Fora eu, não. eu acho, eu digo uma pessoa que entra num site, clica no queijinho lá e fala, ó, vou comprar esse queijo. É um risco muito grande, né? É um risco grande, mas aí, por exemplo, aí tem aquele detalhe. Ele vai ver se o site é confiável e E tudo tem que mais. ver a questão do transporte, porque se o cara pede um queijo lá do Rio Grande do Sul, Tem algumas pessoas fazendo um trabalho o queijo legal. não, tem que ter uma logística muito boa, né? Pra você vender um queijo E não do tem. Rio Grande do Sul para chegar Mas é aqui, longe. O país é, não tem como. Assim, por exemplo, só se for avião, né? hoje saiu um queijo de BH, amanhã cedo eu retiro ele. Uhum. Né? Mas assim, tem produtos que ficam 2 dias. Então, assim, tem gente que me manda mensagem, São Paulo, você manda pra cá, Rio, manda pra cá e tal. Tem alguns lojistas que faz isso. Mas assim, particularmente, esse queijo, se ele agarrar 3 dias, 4 dias no correio, ele vai mudar completamente. Sim. Né? Porque o correio não tem culpa. Se fica no sol, se fica na chuva, se fica, né? Não é um transporte E os queijos que aguentam mais queijos que pode ficar em sem temperatura alterar ambiente. muito a Que são os temperatura, queijos aí de fica massa mais fácil, né? não, aí pode ficar, é próprio para ficar fora mesmo, né? Então não tem tanto problema, né? Mas aí você tem que fazer uma carta de queijo nesse nicho, né? Sim. De só queijo de massas duras, Então, né? Pra essa é uma boa viajar. orientação pra gente deixar pra galera aí, né? Tipo assim, já que se você quiser comprar um queijo pela internet, Compra uns queijos sem ser um negócio pessoal, porque, por exemplo, o seu eu posso comprar pela internet aqui em Que Brasília, aí ele entrega mas no eu vou mesmo ter dia. acesso a você, que você vai me explicar. Exatamente. Agora, eu digo aquele site que o cara só entra, não fala com ninguém, clica lá no queijo, dá preferência pros quejos de massa dura, né? Exatamente, porque, por exemplo, um queijo, um Buca-Neve, por exemplo, Borbinho, que são queijos de massa mole, se, assim, o queijo não vai perder, mas ele vai ficar com cheiro muito, as pessoas às vezes Bendito, não, né? bendito, às vezes a pessoa não tem experiência com aquele cheiro, ela já vai falar, pô, me deu um queijo estragado, paguei R$ 500 nessa caixa de queijo aqui, veio 2 queijos fedidos, não sei o quê, mas, né, então é isso aí, é indicar comprar sempre uns queijos mais, né, duros, né? Mas não, né? Os queijos que são preparados para estar sempre em temperatura ambiente, Um né? canastra, às vezes não mofado, ele dura bastante tempo. É feito para ficar em temperatura Geralmente ambiente, é na a verdade. casca mais durinha, né? Isso, e mais tudo. amarelado e tal, né? Mas tem muito queijo que pode viajar. Eu não arrisco tanto porque os queijos mais bonitos para se vender na internet são os queijos cremosos, né? Então, que enche os olhos dos telespectadores ali que estão vendo os vídeos, né? E tal. Aí é bem arriscado, mas tem gente fazendo um trabalho legal, manda com caixinha térmica, com gelox, com tudo e tal. Aos poucos as coisas vão... É assim, a hora que já melhorou muito, é claro, né? Pô, aí não tem nem como. Mas, por exemplo, a hora que postei de manhã, chegar à noite na casa do cliente, né? Aí pode, tranquilo. É tranquilo que daí chega bem, né? Chega bem. E aí, quando que você pensa, assim, na Empório Capital, que você projeta, assim, tipo, daqui 5, daqui 10 anos, quando você pensa, até na questão da cena do queijo, quais são os seus planos, expectativas e... Eu espero, principalmente, ter mais produtores, né? Porque é um trabalho que a gente faz lá, por exemplo, a gente tem esse aqui. A gente começou agora ele anda com as próprias pernas. Então a gente vai pondo mais no mercado para ter mais. Então quanto mais produtores tiver, a gente quer ter queijo de todos os cantos, de todos os estados brasileiros, né? E do Distrito Federal. Então é isso, a gente Porque esses queijos já existem, né? A gente só precisa arrumar logística e... Assim, você não vai ver, é muito raro um município no Brasil que não produz queijo. É muito raro. Sim. E não é um estado, é um município, É muito raro, entendeu? Então, assim, tem muito queijo pra gente conhecer. Tem Brasil afora, né? Tem Marajó, né? Então, eu penso em ter, assim... Como Brasília tem esse benefício da gente ter gente do Brasil todo também, lógico. E de estar no centro, né?
trazer queijo para quem comia esse queijo na infância. Você tem ele aqui, entendeu? Então, é isso, né? Ter Você tem pretensão assim completa, de abrir outras unidades da Empório Capital? Cara, a gente pretende, né? O projeto Empório Capital, lá em 2017, a gente tinha projeto franquia, né? Só que veio a pandemia, foi atrapalhando, né, e tal, né? E a gente acabou deixando isso Porque um assim, pouco de lado. Mas é mais complicado para você, porque eu digo assim, uma coisa é você ter um quiosque de, sei lá, de meia, entendeu? Aí você vai botar um sócio, botar uma outra unidade, você treina um menino ali, aí o produto chega daquele jeito, ele vai só revender, né? Então, para você ter um outro ponto fixo, igual você tem da Empório Capital, por exemplo, em outro shopping, a pessoa que está ali vendendo, ela tem que estar preparada no mesmo nível que você, né? Porque você não pode colocar um vendedor comum lá, né? Tem que ser uma pessoa especialista em queijo, que vai ser treinada para isso, né? Como a gente tem as escolas de queijo, a gente, né, tem que ser harmonização, tudo isso. Não é só pôr na sacola, obrigado, depois você volta, não. Tem, né? A maioria dos nossos clientes gosta de ficar ali 3, 4 minutos batendo um papo sobre o queijo. Sim. Entendeu? Então, assim, por isso que é um pouco difícil a gente expandir também, né? Mas pretendo, assim, ter uma ampla casa de queijo, né? Talvez, às vezes, também ministrar alguns cursos daqui para frente, né? Sim. Para a pessoa, por exemplo, porque às vezes você consegue capacitar uma pessoa que consegue ter um quiosque em Empório Capital em Goiânia, por exemplo. Sim. O cara vem, faz um curso com você. Exatamente. E aí, às vezes, coincide de ser uma pessoa que dá para investir ali. E aí, se você meio que, né, abre a marca para ele, mas com esse pré-requisito que ele tem que ter um treinamento. Exatamente. Né, um diferencial que é um produto diferente, a qualidade do atendimento, tudo, né? Assim, mas a gente já poderia ter expandido, mas assim, mão de obra um pouco, né? E a gente quer ter mais casas de queijo. Porque antigamente, né, quando fiz a marca e tal, mas ia abrir uma casa, nossa, vai abrir um concorrente. Ficava com medo, aquele negócio e tal. Hoje, quanto mais gente trabalhando com queijo tiver no mercado, melhor pro mercado, né? Porque é igual hambúrguer, você vê o tanto de hamburgueria que tem. Eu falo isso para as pessoas. É melhor uma rua com 3 hamburguerias. Entendeu? Porque assim, a pessoa vai escolher em qual que ela vai comer. Você vai na Rua das Nove em São Paulo. Isso. No sentido. Aqui em Brasília também tem muito setor, tem um monte de farmácia, um monte de, né? Então não tem concorrência, né? Tem uma propaganda propaganda não, tem um negócio de marketing que fala sobre a Coca-Cola e a Pepsi, que eles fizeram um experimento social, né? Tinha uma faculdade, eles colocaram uma máquina da Coca e aí vendia, sei lá, vamos supor, 200 latas por dia. Aí eles colocaram uma máquina da Pepsi do lado da Coca, entendeu? E aí, em vez de a pessoa pensar, eu vou tomar um refrigerante ou não, ela já pensa, eu vou tomar Coca ou Pepsi. Então você já está decidido. Exatamente. Então passou a vender a 400 latas aqui e 400 latas na outra máquina. Ou seja, quadruplicou a venda, porque você mudou o pensamento da pessoa. Exatamente. A pessoa às vezes falava, eu vou tomar ou não, vou comprar ou não vou comprar. Quando você tem 2 do mesmo nicho, a pessoa já fala, eu vou comprar, agora eu não sei de quem. Você até brinca, o melhor cliente da Coca é a Pepsi, né? Porque ajuda, né? É isso, né? Concorrência não existe mais. A gente tinha essa mentalidade, né? Mas é isso, a questão de você ter ido para saído dos queijos mais industriais e focado nesse nicho, você viu a importância da cena e o que pode contribuir, né, assim, até para a gastronomia do país. Você vê, você está na Arabella, você está na coisas que antigamente, pizza, por exemplo, mesmo que fosse uma pizza artesanal, era só mussarela. Só mussarela com os outros ingredientes. E tudo, entendeu? Era uma mussarela de qualidade, mas era mussarela. Só mussarela. Então agora a gente está conseguindo colocar o queijo artesanal brasileiro e trazer novos sabores, texturas, construção de sabor com outros ingredientes, casando com a massa, né? Isso aí é uma evolução muito grande para a cena do queijo. E assim, produtos que saem do território do produtor e está sendo um prato para numa casa renomada, né, e tudo mais. Então, é bem interessante isso, né? E antes não era possível isso, porque não tinha gente para fazer essa ponte, né? Não tinha gente para... põe esse queijo que vai ficar
você vai dar um contraste. Juntar com o chefe de cozinha, igual você É. tem muita proximidade do Marco lá, entendeu? Aí vocês pensar junto, esse mais ácido, assim, não sei o quê. Exatamente. Juntar as cabeças ali para fazer um negócio diferente, né? Funciona. Ontem mesmo a gente fez essa harmonização 7 queijos, 7 cerveja. O menino da cerveja me mandou sobre a cerveja. Eu falei, então são esses queijos aqui. Né? Sentou, tal, bateu, foi, né? Então, isso. Gente, então assim, melhor do que falar de queijo é comer queijo, né? Então o nosso tempo já deu uma estourada aqui. Enquanto o Lucas vai partindo ali pra gente, queria agradecer demais a presença, né, do Lucas aqui, que deu essa aula sobre queijos aqui, né, especificamente sobre os queijos artesanais brasileiros. E todo mundo, geralmente eu peço pro convidado falar os arrobas, os negócios, né? Mas eu já vou, enquanto você está cortando o queijo aí, eu já vou falando que você encontra em Empório Capital, lá no Brasília Shopping. Não, Casa Park. Lá no Casa Park, tá vendo? Eu fui falar, falei errado. Quem sabe no Brasília né? Shopping brevemente. Aí, às vezes é um sinal, né? Tá vendo, né? Então, no Casa Park, né? Você tem o quiosque lá, perto da Biscoito Mineiro, no P2 ali, debaixo da escada rolante. Estamos lá de domingo a domingo. De domingo a domingo, velho. Isso é importante lembrar, né? Que o shopping abre todos os dias. E de 10 da manhã às 10 da noite. É raridade um dia que você não vai comer um queijo diferente lá, viu? Se quiser acompanhar lá na internet os queijos, as novidades, todo dia ele parte um queijo diferente lá, né? Então todo dia, né? @Capital Empório, né? Empório Capital na loja, e o @ do Instagram é Capital Empório. E em breve novidades aí lá no Empório Capital, com outros produtos que conversam com os queijinhos artesanais. Não é isso? É isso, ó. É isso aí. Vou te ensinar um aqui, ó. Você faz assim, ó. Aí você pode abrir que você dá conta agora. Como é que é? Aqui com a mão, assim, ó. Mas é porque tá escorregando, né? Foi força, não. Ó. Tem uma colherzinha aí, tá? É porque faz assim, a gente vai buscar ali. Gente, é isso. Agora eu vou aqui, ó, experimentar os queijos, né? Que a gente já veio comer ao vivo aqui, deu ruim. Então, olha, dá uma olhada aí. Né? Vou pedir depois ele pra puxar assim, mas olha a cremosidade. Aí, ó. Deu, hein? É isso, tá vendo? Ó, e esse aqui... Ah. Esse aqui é um queijinho... Aí, por dentro. Isso. Nossa, ele fica com essa bordinha assim. Isso aqui com essa geleia aqui fica uma coisa de louco, velho. Então, enquanto a gente vai comer queijo aqui, aguardo vocês, ó. A produção já trouxe até uma colherzinha aqui pra gente, que foi solicitada aqui, velho. Aqui o negócio é chique, né? Tá a colherzinha aqui, né? E aí eu vou terminar agora o nosso programa. Vocês se inscrevem aí no canal, curte, compartilha, ativa o sininho para as notificações dos novos vídeos. E em breve, né, a gente vai ter muito mais conteúdos de rolê e gastronomia aqui no Rolê Receita. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero vocês no próximo programa. E agora eu vou comer queijinho, velho. Valeu!